Boa noite, família Semeador. Agora, em definitivo, tudo bem com vocês? Que Jesus nos abençoe, derrame sobre nós o seu amor, a sua paz. Cumprimentamos também os nossos irmãos conectados através do YouTube. Que Jesus abençoe sempre. Daremos início à nossa reunião da noite de hoje, nesse dia 13 de fevereiro de 2023. Agradecidos por essa oportunidade, pela assistência que se faz presente. Para iniciarmos a reunião, nós convidamos a Virgínia para a leitura da mensagem psicofonada em nossa casa e, na sequência, a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus continue nos envolvendo todos em vibrações de serenidade, harmonia e muito amor. Essa mensagem que nós vamos ler hoje, provavelmente, com toda certeza, foi recebida ali pelas proximidades da comemoração do Natal. E aí eu peço que vocês vibrem, lembrando o Natal que tivemos e pensando o que podemos melhorar o nosso próximo Natal. Essa mensagem vai nos dar um recado bem interessante. Meus irmãos em Cristo Jesus, paz seja convosco. Neste momento em que a atmosfera terrestre se enche de frequências mais elevadas, onde muitos pensamentos se recordam do nascimento divino, onde pensamentos buscam presentear-se, perdoarem-se, é o momento em que muitas caravanas espirituais trabalham com maior facilidade junto a tantos e tantos doentes da alma. E é nesses momentos que aqueles corações que já se tornam mais solícitos, mais voltados ao serviço do bem, encontram a alegria da doação. Que nós também possamos trabalhar com mais profundidade. São belos os trabalhos onde se busca a fome, a miséria. Mas muitas vezes, amados, é ao nosso lado que as grandes dores estão afloradas, que as situações pretéritas estão à espera de soluções, que estão os trabalhos mais belos da caridade, perdão e misericórdia. Estender os braços que falam mais do que palavras, acender a chama da fé na humildade. Que seja Natal em vossos corações, em vossos lares, que possa se estender a todos, que essa chama possa ser cada vez mais alimentada por todos aqueles que buscam ser humanos de qualidade. Ah, meus amados, quão lindo é este momento. Aproveitem de forma especial, que esse sentimento não somente aflore, mas que cresça, fortaleça e dê frutos daqui à eternidade. Que seja Natal todos os dias em nossas vidas. Convidamos os irmãos para a nossa prece inicial. Jesus, amado Mestre, que zela tanto por nós, que nos pede sempre pensamentos, ações, sentimentos caridosos, que neste momento seja exatamente este sentimento que possa nos mover o pensamento e o olhar para os nossos irmãos em sofrimento. Dores assustadoras, dores que não se compreende, dores que às vezes parecem pequenas aos olhos dos outros, mas são dores. Que então nesse momento nós possamos nos convalescer com todos aqueles que sofrem e que a nossa dor seja apenas um ponto inicial para o nosso crescimento maior.
e que possamos ter aquele amor de Jesus amenizando, curando, nos fortalecendo e trazendo a todos aqueles os nossos irmãos nos leitos dos hospitais, na tristeza dos velórios. Vamos acreditar que a vida maravilhosa, não se finda jamais, porque o Pai deseja que o nosso crescimento também não se finde jamais. Que então sejamos fortalecidos nesse momento pela imagem de Jesus com esta mensagem inicial, lembrando a sua vinda por aqui, que jamais seja em vão, que nos fortaleça e nos una cada vez mais. Que Jesus nos abençoe. E dando continuidade, meus irmãos, à nossa reunião da noite, nós passaremos para o tema de estudo, que será conduzido pela Fabiana Manhães, e o tema é Deus, Espírito e Matéria. Fabiana, que Deus lhe abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Quem está no fundo está escutando? Vocês podem chegar para frente. É que a voz é baixa, né? Então, hoje nós trouxemos um tema que é muito mais um tema de estudo do que um tema propriamente de palestra. Por quê? Porque quando a gente fala de Deus, Espírito, matéria, a gente aprofunda muito nesses elementos. Mas, na realidade, quando os espíritos superiores, respondendo a Allan Kardec, na questão de número 27 de O Livro dos Espíritos, vão trazer para nós que existem 3 elementos gerais no universo: Deus, Espírito e matéria. Quando nós passamos a compreender Deus, a compreender a matéria, a compreender o Espírito, na realidade, o que acontece conosco? Nós passamos a compreender quem somos nós. De onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós nos encontramos aqui. E essa é uma questão importante para nós, porque se nós passarmos a compreender, é o que a doutrina traz, a fé raciocinada, não é acreditar por acreditar, é uma fé que nós vamos construindo através do crivo da razão. E o que é fé? Fé não é somente crer, acreditar. Quando nós passamos a acreditar em algo, porque nós entendemos, porque nós compreendemos, aí nós passamos a ser leais, passamos a ser fiéis àquilo que nós acreditamos. É daí que nasce o quê? A nossa transformação. É esse despertar do Espírito, que agora, entendendo quem é Ele, entendendo o seu real objetivo e também a sua origem, aí fica muito mais visível esse objetivo. Nós passamos a vivenciar de uma forma, os coaching gostam muito da palavra focada, né? A gente fica focado na evolução. Mas por quê? Porque a gente passa a entender. Então é importante sabermos o que é Deus, entendermos o que significa a matéria e o que significa o Espírito. E aí quando nós passamos para Deus, Deus é tão importante que Allan Kardec abre o Livro dos Espíritos com essa questão: o que é Deus?
Mas não é Kardec quem simplesmente questiona e abre. Vamos lembrar que quando Jesus aqui esteve, na sua crucificação, antes da crucificação, ele nos promete um outro consolador. Aquele que viria para ficar eternamente conosco. Allan Kardec é aquele que tem a missão de trazer o Consolador, no sentido de codificar esses ensinamentos. Então, Deus é algo que nós devemos compreender. E o que os espíritos superiores nos dizem? Que Deus é a inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas. Deus é o Criador. É interessante que quando Jesus fala de Deus, o que ele nos diz? Deus é nosso Pai. Ele nos cria. Mas o Pai, a gente está falando Pai com P maiúsculo, é aquele que ama. Vocês concordam? E aquele que ama é capaz de nos corrigir, de nos educar, porque ele nos criou com um objetivo, que é alcançar a pureza desse espírito, sermos espíritos puros, espíritos crísticos. Há um Cristo em cada um de nós, que nós estamos construindo. Esse é o grande objetivo. E quando nós passamos a entender esses atributos da divindade, onipotente, onisciente, ele é soberanamente justo, bom, misericordioso, nós vamos compreendendo que esse amor que nos cria, ele tem em cada um de nós uma vivência. Ele está conosco. Ele cria as suas leis para que cada um de nós possa atingir esse objetivo. Quando nos dizem que somos criados à imagem e semelhança do Pai, nós vamos entender que temos a perfectibilidade. Tudo o que precisamos para atingir a perfeição, nós já temos inato em nós. E aqui é interessante que existe uma historinha que nos fala de uma criança que questiona o pai. Qual era o tamanho de Deus? Não é uma pergunta interessante? O que a gente ia responder? E o pai ali, estava num momento muito filósofo, ele olhou para o céu, viu um avião, e ele falou para o filho dele, filho, tá vendo aquele avião lá no céu? Ele é grande ou ele é pequeno? A criança olhou e falou, é pequeno, né? É bem pequeno. Então o pai levou ele até o aeroporto e chegou o mais próximo que podia do avião. E aí ele questionou novamente, filho, o avião é grande ou pequeno? Aí a criança achou enorme, é muito grande. E o que o pai fala então para o filho? Que Deus tem exatamente o tamanho da distância que nós temos dele. Olha que interessante. Deus está em tudo. Deus está conosco. Mas e a nossa distância dele? Quando a gente passa a compreender esse Pai de amor, de justiça, de misericórdia, nós passamos a pensar, a refletir nesse tamanho de Deus. Qual é a distância que cada um de nós tem para esse amor maior, para essa força maior? Porque aquele que consegue estar em harmonia com o Pai, ele já ama. Ele já não tem tanto o quê? Tanto conflito. Nesse universo infinito gera, onde estiver, essa harmonia. Harmonia, o que quer dizer? Prática do bem. É o amai-vos que Jesus nos pede. Então, quando nós estudamos na doutrina espírita Deus, e Allan Kardec tem um estudo maravilhoso no 2º capítulo do livro A Gênese, que ele vai ali de uma forma muito didática colocar para nós como se fosse um fluido divino. Que todo o universo está banhado por esse fluido divino. É assim? Não, é didático para a gente entender. Então, se a gente imaginar uma coisa muito absurda, colocar o universo infinito dentro de uma piscina, vamos dizer assim, a água da piscina seria esse fluido.
Então, esse fluido divino não estaria em todos os lugares? Essa é a imagem. Por isso, Jesus nos fala que Deus está nas dobras mais recônditas do nosso coração. Aquilo que nós queremos até mesmo esconder de nós, o Pai conhece. O Pai nos conhece. E essa visão transforma a nossa vida. Porque quando a gente compreende Deus, a gente vai entender o amor dele para conosco, não vai? Se ele nos ama, por mais que a gente hoje esteja passando por dores, por sofrimentos, por perdas, a gente tem essa certeza do amor divino, então a resignação ela é natural. Nós nos resignamos, por quê? Porque nós sabemos que tudo que nos acontece é porque esse amor grandioso quer nos educar. E nós vamos entender, compreendendo ali o Espírito, que nós temos nessa lei de Deus as consequências das nossas ações. Então, tudo que nós passamos são experiências que nós temos a liberdade de escolher. Mas Deus, nosso Pai, com estas mesmas leis que nos corrigem, nos levam à reparação de todo e qualquer erro. Por quê? Porque o nosso objetivo é sermos felizes. E aí nós temos que entender a criação da matéria. Os espíritos superiores vão nos dizer que quando Deus faz a matéria, cria a matéria, ela é para que possa haver a intelectualização desse espírito, desse princípio inteligente. Tanto é que tem uma questão interessante que lá diz que a matéria pode o quê? Deixar de existir, que o universo, toda a harmonia do universo não se desfaria. Mas se ele criou a matéria, as suas leis são o quê? Imutáveis. Então a matéria sempre existiu após a criação e vai sempre existir. Mas essa matéria, ela é matéria. Ela não é um elemento espiritual. Quando a gente fala na evolução da matéria, o que a gente tem que entender? Matéria é sinônimo de fluido cósmico universal. Então, esse fluido, quanto mais próximo da origem, mais quintessenciado, mais eterizado, a gente nem consegue o que é imponderável. A gente fala de uma forma errônea, seria a desmaterialização da matéria. Quanto mais longe dessa fonte, dessa origem, mais grosseira é a matéria que a gente conhece. Inclusive, é a matéria que a gente veste. É a matéria grosseira, a matéria densa. E hoje a ciência, ela nos dá parâmetros muito interessantes para compreendermos o que esses espíritos superiores vêm nos ensinar. Então, hoje, quando a gente fala em matéria, a gente fala em quê? Em energia. Mas não é só em energia, a gente já fala em vibração, frequência, ondas. Então, a matéria é vibração. Essa vibração, nós vamos entender, então, que cada um de nós que estamos na matéria, nós temos as nossas vibrações. De onde vem essa vibração? Dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, ou seja, do nosso espírito. Então, esse campo que nós irradiamos representa exatamente a frequência que nós estamos vibrando, que o nosso espírito está vibrando. E é nessa frequência que a gente entra em quê? Em sintonias. Então, se a gente fosse falar de obsessão, o obsessor ele tem que estar em qual frequência? Na nossa. A gente fala tão mal dele, né? Mas a nossa frequência está igual a dele. Porque se a gente tivesse com a frequência elevada, tinha como obsessor ter sintonia com a gente? Não tinha. Isso é difícil, né? Não tinha. Mas isso é importante. Porque a gente percebe o valor da matéria na nossa evolução. Porque quando a gente vai entender ali, né, espírito, princípio inteligente, vamos adentrar ao espírito, que aí a gente fala dos dois. Quando Kardec pergunta o que é o espírito, na questão de número 26 é respondido a ele:
é o princípio inteligente do universo. Então, lá na questão 26, o espírito é o princípio inteligente do universo. Na questão de número 76, a mesma pergunta, ela é respondida de forma diferente, porque é um outro contexto. O espírito é o ser inteligente da criação. Então, o que a gente vai entender aqui? Que nós, espíritos, já fomos princípio inteligente. Então, esse elemento espiritual do universo, ele tem uma elaboração como princípio inteligente e depois, sim, espírito. E aí, para a gente entender, né, que a gente faz na aula, a gente vai comparar a gestação. Então, para que a criança nasça, ela não tem que ficar ali um período de gestação dentro da mãe. É a mesma coisa com o espírito. Esse princípio inteligente, ele começa lá no reino mineral, que são os 3 reinos que a gente conhece. Pode ter mais? Pode. Mas é a visão que a gente tem de acordo com o livro dos espíritos. Então, nesse mineral, aquela força que une as moléculas, e a gente tem várias famílias de cristais, aquela força é o princípio inteligente. Mas e a matéria? Matéria é matéria. Então, esse princípio inteligente está usando quem para a evolução? A matéria. Nos vegetais, esse princípio já tem a sensibilidade. Nos animais, ele vai adquirindo a sua individualização. Então, nesse processo aqui de gestação, entre aspas, chamado de fase anímica, porque é uma fase na matéria, vamos pensar no nascimento dessa criança. É quando Santo Agostinho fala, saído das mãos do Criador, o espírito imortal, a fase que nós nos encontramos. Então, nós fomos ali gestados e agora estamos nessa fase de humanização. Espíritos imortais, com qual objetivo? Atingir a perfeição. Então, agora, o que acontece com esse espírito? Ainda falando de matéria. A pluralidade das existências. Nós encarnamos e desencarnamos onde? Nas várias moradas da casa do Pai. Então, nas primeiras encarnações, naqueles mundos primitivos, nós ainda agimos sob instinto e somos muito parecidos ainda com os animais. Vocês concordam? Porque a natureza não dá saltos. Nós vivenciamos uma fase anímica na matéria. E agora, nessas primeiras encarnações, a gente vai tomando consciência de si mesmo. Olha que interessante. Da nossa consciência, desse atributo de livre-arbítrio, de raciocínio. Ali, quando o espírito atinge um desenvolvimento intelectual, ele se habilita a reencarnar nos mundos de expiações e provas, que é o que nós nos encontramos. Então, nós já estamos nessa era o quê? Da razão. O que nós estamos encarnando e desencarnando nesse estágio? Para discernir entre o bem e o mal. Então, esse conhecimento nos ajuda muito na nossa transformação moral. O que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo a amar. Amar é um bem absoluto. Para a gente amar, nós temos que discernir esse amor. Porque muitas vezes nós ignoramos, nós nos equivocamos, mas tem um ponto-chave aqui, chamado livre-arbítrio. Nós temos liberdade. A gente fala, nossa, mas por que Deus deu isso pra gente, né? Não devia ter dado, não, né? Se Ele não desse, a gente seria o quê? Robôs programados para o bem. Então, a bondade, a maldade, a evolução seria nossa? Não, Deus criaria um bando, vamos dizer assim, de seres perfeitos. E o que Ele faz? Ele deixa a cada um de nós essa trilha, esse trabalho. Quando a gente alcançar a perfeição, foi porque cada um de nós aprendeu a amar. Então, hoje, nós que aqui estamos, se nós ainda odiamos, se nós ainda competimos uns com os outros, se nós ainda nos vangloriamos no interesse pessoal, no egoísmo, na vaidade, no orgulho, o que nós estamos fazendo? Nós estamos permanecendo nos círculos inferiores.
E esse amor do Pai para conosco, o que que faz? Nós podemos semear, podemos plantar o que quisermos. Mas quando Ele nos dá a obrigatoriedade da colheita, essa colheita se torna o quê? Difícil, né? Então, colheitinha que não é fácil, né? E aí nós vamos aprender que nesse plantio, nós fomos contrários à lei de Deus, contrários a essa lei de amor. É onde Ele nos permite o arrependimento, a expiação, a reparação. Quando nós arrependemos verdadeiramente, nós rogamos a providência divina, a nossa expiação. Então, olhar a expiação como algo que muitas vezes é um sofrimento, é uma dor, é algo sem, vamos dizer assim, sem utilidade, é um erro. Quando a gente olha um espírito que está, a gente não sabe se ele está em provação e expiação. Mas quando a gente aponta o dedo para alguém e fala, vê o sofrimento, fala, nossa, mas você aprontou demais na existência passada. Não sei nem se vai dar conta de pagar o tanto erro que teve. Isso é um julgamento errôneo. A gente tem que olhar para a pessoa e falar, nossa, que coragem. Já arrependeu, está com coragem de quitar o seu débito. Só assim a gente repara. O que é essa reparação? Primeira epístola de Pedro, o amor que cobre a multidão de pecados. Quando nós reparamos, quando nós quitamos esse débito de desamor para com essa lei, quando nós temos todo o aprendizado que os mundos de expiações e provas têm a nos oferecer, então nós iremos para os mundos de regeneração. Esse mundo de regeneração ele é muito interessante. Por quê? Só reencarnam nesses mundos espíritos que já creem em Deus. E não é crer na religião, nós não estamos falando de religião. Aqueles que já sentem o que é Deus. Aqueles que já se conectam ao Pai numa oração diária de fazer o bem aos seus irmãos, seja quem for esse irmão. E aí já nessa possibilidade da regeneração, se tiver qualquer coisa que expiar, né, a gente ainda tem um pouquinho para pagar. Onde que a gente volta? Expiação e provas, né? Mas nesse mundo de regeneração, aquele espírito que já tem essa fraternidade, essa solidariedade, ele já vai vislumbrar os mundos ditosos, felizes, são os bons espíritos. É tão interessante estudar a matéria que os corpos físicos nos mundos ditosos, felizes, são muito menos densos do que o nosso perispírito, não é que o nosso corpo não, que o nosso perispírito. Porque o perispírito, ele acompanha a evolução do espírito. Então, quanto mais evoluído, menos denso, mais luminescente. Então, a gente vai compreendendo a importância desse entendimento. Depois dos mundos ditosos, são os mundos celestes, divinos, morada dos espíritos crísticos, dos espíritos puros. Aí é uma matéria, já tem gente que fala matéria espiritual, mas na realidade só o espírito é espiritual. Vamos dizer assim, matéria não. Essa matéria ela é muito o quê? Quintessenciada. Mas trazendo esse conhecimento, Deus, Espírito e matéria, para nós, aqui e agora, nós que sabemos que estamos numa fase de regeneração, de transição planetária. Quando a gente estuda na ciência o que se tem de frequência, vibração, eles já falam que a vibração da Terra, que era de 7,83 MHz, que é a terceira dimensão, hoje ela já atinge frequências de 50 MHz. Então a gente fala, nossa, a Terra está aumentando a vibração. E a gente, né? Como é que a gente aumenta a vibração? Nós que estamos encarnados. A gente pode usar vários ensinamentos do Mestre Jesus. Começar com o vigiai e orai. Vigiar o pensamento por quê? Porque quando a gente pensa em algo, esse pensamento traz o atributo do Espírito.
os nossos desejos, aquilo que nós estamos buscando. E o entendimento da doutrina de Jesus, dessa vida futura, modifica todo o nosso modo de viver. Por quê? Nós tiramos o vazio existencial. Quando a gente tem um motivo para o qual viver. Quantos jovens hoje estão trancados nos quartos, sem um objetivo real de vida, numa vida ilusória? Quantos, vamos dizer, adultos que estão perdidos, sem um objetivo real? A gente pode perceber isso nos inúmeros casos de angústia, de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, o número absurdo de suicídios com que a gente está convivendo. O que é esse suicídio? É quando a gente perde a vontade de viver. É quando nós nos desesperamos. Aqui não é no sentido de apontarmos dedo para quem suicidou. É para nós entendermos a dor daquele irmão que não suportou. É esse olhar que nós devemos ter para nós aqui hoje no presente. Porque o que Jesus traz da vida futura? Ele nos fala de um reino dos céus, não fala? Esse reino dos céus é a vida em abundância. Somos nós, quando atingirmos a perfeição, adentrarmos esse mundo divino, celeste, esse reino dos céus, a vida ali ela é totalmente o quê? Espiritual. Olha que interessante, nada dá saltos na evolução. Vivemos uma fase anímica, agora a gente está vivendo esse vai e vem, hora encarnado, hora desencarnados, até que a gente possa viver a vida eterna, a vida espiritual. Esses espíritos podem encarnar em mundos materiais mais densos? Pode, é o caso de Jesus, mas é em missão de amor. Então pensemos em Jesus, o que ele disse para nós? Eu sou o caminho da verdade da vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse senão por mim não é religião. Esse senão por mim não é vaidade de Jesus que quer que todo mundo siga. Esse senão por mim é o que ele resume, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É a nossa autovalorização. É enxergarmos esse futuro, esse objetivo. E aí nos traz um sentimento, uma virtude interessante chamada esperança. Esperança é quando a gente sabe que tudo vai dar certo. No final, tudo dá certo. Todos nós vamos alcançar essa perfeição. Mas ela não é um sentimento parado. Ela nos leva a uma dinâmica. Quando a gente fala da fé, a fé é aquela semente. A esperança nos leva a regar essa terra, a trabalhar essa semente para que dê frutos. Qual o fruto? Da caridade, amor em ação. Então essa esperança, meus irmãos, preenche o nosso ser. A gente se vê sim diante de obstáculos, de desafios, mas quando a gente tem essa convicção de que tudo irá dar certo, o que acontece? Parece mágica. Tudo passa a ter o quê? Ter um sentido. Então nós nos resignamos de forma natural. São aquelas pessoas que sofrem tanto e a gente olha para a pessoa, ela nos dá um sorriso e fala, está tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Né? São pessoas gratas, agradecidas. E a gente sempre se lembra, né, quando fala que tudo vai dar certo, da história daquele presidente de uma casa espírita na Bahia, muito amado, muito querido. Ele descobre que está com câncer, mas já numa fase bem avançada, não sentia dor, sentia nada. Quando foi no médico de rotina, já estava bem avançado, ele teria que fazer uma cirurgia dali 2 dias. E era uma palestra dele, então ele pediu para todo mundo que estava ali ouvindo a palestra fazer oração por ele, porque ele ia passar por essa cirurgia.
mas que as pessoas pudessem ter certeza absoluta. Ele não falou só certeza, não, certeza absoluta que tudo ia dar certo. E ele falava tanto que tudo ia dar certo que a esposa dele começou a ficar com o quê? Com medo, né? Vai dar alguma coisa errada, né? Ele vai ficar desacreditado, né? E ela, bem, para de falar isso, né? Vamos orar para que dê tudo certo. Ele falava, não, mas vai dar tudo certo. Ele vai para a cirurgia e o que acontece? Ele desencarna, morreu. E aí foi aquela comoção, né? As pessoas ficaram muito abatidas. Isso que eram espíritas, né? Muito tristes. 3 meses depois veio uma psicografia dele, agradecendo as orações, deu tudo certo. Foi tudo muito tranquilo. Ele já estava ali se preparando, né? Saindo ali da perturbação, se preparando para dar continuidade ao seu trabalho. É isso que a doutrina traz para nós. Quando a gente fala de consolação, diante de aflições, que quem conquistou as aflições? Nós que conquistamos. Então, quando a gente olhar para essa aflição, para essa dor, não é querer perguntar onde que eu te arrumei, né? Que a gente fala, não, onde que eu arrumei isso, né? Não precisa perguntar, não, se está no passado, se está hoje. A gente tem o quê? Que superar. Que aprender com cada obstáculo, porque a maioria é provação, não é expiação. Porque o espírita também ele aprende algumas coisas, depois fica com isso na cabeça. Tudo é pagamento, né? Está todo mundo aqui pagando, todo mundo espiando. Parece que é fora da expiação, não há salvação. Não, é fora da caridade. Por pior que sejam os nossos crimes, esse amor do Pai nos permite estar aqui. E aí a gente passa a acordar todo dia com esse sentimento de gratidão. É mais um dia na matéria para que o nosso espírito que está aqui numa escola tenha oportunidade de aprendizado, aprender a perdoar. A gente fala de perdão, tão difícil perdoar, não é? Coisa complicada perdoar. Por que é complicado perdoar? Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Quem que acha que está falando, eu sou muito melhor que ele, para ele me ofender? Eu posso ofender, o outro não pode me ofender. Então, quando a gente passa a compreender esse ensinamento também de Jesus, de perdoar incondicionalmente, o que ele está dizendo para nós? Quantas vezes nós fomos perdoados? Quantos irmãos nos acolheram, nos estenderam as mãos? Quando a gente perdoa o ofensor, e aí na fé raciocinada, a gente já fica mais tranquilo, porque olha, tanto que a nossa evolução precisa acontecer. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu vou perdoar e vai ficar livre? Não. Tem como escapar da lei de Deus? Nem ele, nem nós. Então, quando nós perdoamos, o que nós estamos fazendo na realidade? Nós estamos rompendo esse elo. Quantos de nós dormimos, amanhecemos anos e anos carregando esse ofensor? Com essa mágoa, com esse peso do ressentimento, não se permitindo ser feliz pelo que o outro fez. Então, o outro vai ditar aquilo que nós vamos vivenciar. E perdoar é simplesmente o quê? A gente fala esquecimento, ninguém esquece. É lembrar daquilo, mas com outro sentimento. Com o sentimento de quem é errado é aquele que ofende. E aí nós nos libertamos, nos sentimos leves. Alguém aqui já perdoou? Não sente uma leveza? Não é uma coisa boa? Porque Jesus não ia vir ensinar algo. Vocês acreditam em Jesus? Alguém não acredita em Jesus? Acha que ele veio e enganou a gente? Então, se a gente crê em Jesus, a gente tem que buscar o conhecimento dessa humildade. É muito mais feliz aquele que é humilde. Vocês concordam? O humilde, ele não está competindo. Aquele que está competindo, ele está o quê? Constantemente ali na rede social. Nossa, ela está assim, eu tenho que estar assim também. A gente vai deixando uma sociedade que tem uma inversão de valores tão grande nos dirigir. E quando a gente pensa nessa nossa trajetória, em quem somos nós, é essa essência, é a nossa consciência que deve permitir as nossas ações. Então a gente já começa uma transformação. A gente já acorda
primeiro pensamento, querendo ser mais íntegro conosco mesmos, sermos nós. É tão bom quando alguém fala para você, olha, seja você. Você é tão bonito, Renato, seja você. Você não precisa ser igual a todo mundo, seja você. Ah, a profissão não é tão valorizada. Se é o que você ama, nós precisamos só de uma profissão. Os gostos têm que ser iguais, por quê? Vamos esquecer essa inversão de valor. Vamos voltar esse olhar para o espírito imortal que está aqui de passagem. Uma passagem que permite o enriquecimento do espírito. Que permite com que nós possamos estar em harmonia com essa força maior que é Deus. Nos permite orar. Orar com simplicidade, com verdade, com sinceridade. Passarmos essa existência agora buscando no sentimento da fraternidade, da solidariedade, não uma utopia, não uma coisa piegas, não algo para parecer, nossa, pessoa tão boa, não. É da nossa essência, é cuidar de quem somos realmente, esse estender as mãos, esse doar de nós, servir. Tudo isso vai se tornando algo que traz bem-estar, que já traz o que eu vislumbre dessa verdadeira felicidade. Então, quando nós pensarmos em Deus, que Deus está em tudo, que Deus sabe tudo o que nos acontece, a gente busca muitas histórias, mas tem uma história muito conhecida, a maioria de vocês conhecem, mas ela ilustra muito esse sentimento da conexão divina, dessa onipotência, dessa onipresença. Quem fez o curso do passe, né? Conta-se que uma instituição de irmãs lá na África, elas lidavam com o orfanato e lidavam com muitos partos. Numa certa noite, uma gestante chegou com uma criança de 3 anos e ao dar à luz, ela faleceu, desencarnou. E ali, para que o bebezinho recém-nascido pudesse ficar quente, né, porque você tem que manter aquecido, eles tinham uma bolsa de água quente que se rompeu, não tinha mais nada, lá não tinha incubadora. Então as irmãs ali dormiram com ele entre a fogueira, a porta, foram aquecendo, mas sem essa bolsa dificilmente aquele recém-nascido iria sobreviver. A irmãzinha de 3 anos chorava muito. E essa coordenadora da instituição, no dia seguinte, quando ela vai fazer a oração com as crianças, ela fala do caso. Ela estava tão atormentada com o que aconteceu, que ela então conta para as crianças o que estava acontecendo com aquela menininha de 3 anos e com aquele bebezinho. E uma criança de 10 anos levanta o dedo e fala, posso fazer oração? Ela falou que sentiu até alívio, porque ela não estava muito para oração, né? Ela estava muito preocupada. E aí a menina levantou e falou assim, ó Deus, manda uma bolsa de água quente para o neném e manda uma boneca também para a irmã, porque senão ela vai achar que você gosta só do neném. Foi a prece. A prece objetiva, não é? Ia resolver o problema, não ia? E vamos pensar na criança, ela pediu algo para ela? Ela lhe pediu para o próximo. E aí a coordenadora ficou muito preocupada, porque aquela oração não tinha como ser respondida. Porque mesmo que alguém mandasse uma bolsa de água quente lá para o continente africano, era 3 meses no mínimo. E quem que ia querer mandar uma bolsa de água quente para a África? E ainda mais, além da bolsa, a boneca. E aí passa, né, um barulho, o carro estaciona lá na porta. O que a criança fez? Oh, mas Deus é rápido demais, já mandou, né? E a coordenadora intimamente cada vez mais preocupada. Nossa, como é que eu vou explicar agora para a criança? Fez uma prece e ela está achando que Deus já respondeu. Uma caixa muito grande veio dos Estados Unidos e ali foi tirando mantimentos não perecíveis, várias roupas, calçados e de repente a bolsa de água quente. E aí a criança fala, anda tia, vai logo, pega a boneca, né? Ela estava ansiosa. E aí foi indo. A última coisa da caixa era uma boneca. E aí veio uma carta explicando aquela doação.
uma antiga aluna dela, lá nos Estados Unidos, dava aula para as crianças, e quando eles foram estudar o continente africano, ela se lembrou dessa professora que estava lá. E ela fez uma campanha de roupa, medicação, de alimento não perecível. Aí ela explica, mandaram uma bolsa de água quente, não sei porquê, mas estou mandando, porque mandaram com esse objetivo. E explicou a história de uma professora que era muito apegada a uma boneca. Ela não conseguia doar aquela boneca. Mas diante dessa campanha, ela foi tão tocada que ela falou, alguma criança vai receber essa boneca. Então essa história, não tem outra história para ilustrar. Que Deus respondeu à prece de uma criança 4 meses antes. Por quê? Porque Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Já sabia que ela ia pedir. Já sabia, né? Já mandou. Isso é para que a gente possa crer em Deus, crer no amor dele para conosco, orarmos. Orarmos não para coisas, né, estapafúrdias, não. Orar no sentido de nos conectar a Ele. E a mais bela oração que nós fazemos ao Pai é acolhendo os seus filhos. É não odiando os seus filhos. É não marginalizando. É não aumentando, consumindo, tendo qualquer tipo de preconceito. É nosso irmão. A grande lição nossa é destruir esse ego, essa egolatria, sair muitas vezes dessa indiferença, dessa dureza de coração. Todos nós estamos aqui para sermos felizes, sim. Só não somos porque nós nos perdemos muito. Não só nos achismos, nas ignorâncias, mas em desejos que nos trazem somente o interesse próprio, esse egoísmo. E assim nós não vamos nem para os mundos de regeneração. Então, nós que estamos vivenciando esse momento de regeneração da Terra, não importa se a gente vai regenerar antes ou depois. O que importa é nós pararmos e olharmos para nós, esses espíritos imortais, estagiando uma vez mais na matéria, para evoluirmos em inteligência, em moralidade. É quando nós paramos para perceber a grandiosidade de cada um de nós. Nós somos a imagem e a semelhança do Pai. Ele assina em nós, na nossa consciência. Nós temos essa assinatura divina. Nós somos essa centelha sagrada. Independente dos erros que tenhamos cometido, o que a vida nos chama, meus irmãos, é sempre à frente. Deixarmos a culpa no sentido de conhecimento, olharmos para trás e não nos prendermos ali, ficarmos nessa baixa autoestima, nessas fugas nos vícios, sejam eles morais, sejam eles físicos. Não. É aprendermos, nos perdoarmos e darmos seguimento a essa caminhada. Caminhada cheia de provações, sim, mas conectados ao Pai. Nós vamos perceber que em breve todos nós estaremos ao seu lado. Que Ele nos abençoe. Fabiana, muito obrigado. Jesus te abençoe. E até uma próxima oportunidade em breve, né? Os irmãos, vamos aos recados da semana. O primeiro recado é que o nosso bazar está em liquidação. Então, sapatos, principalmente sapatos novos, finos. Atenção, senhoras, está a preço mínimo. De banana não, porque banana está caro. Banana está caro, então está mais barato que banana. Então, a Fátima, responsável pelo bazar, pediu para dar esse recado para vocês. Então, vale a pena conferir, tá bom? E ajudar aí com o nosso bazar, toda a renda revestida para as nossas causas e a manutenção da nossa casa. O segundo recado é que todos os domingos às 17 horas
nós temos aqui o estudo do Evangelho e temos também o estudo do Livro dos Espíritos. E ao final, nós temos o passe. O passe até então acontece de forma coletiva, porém a partir do próximo domingo esse passe já volta aos domingos, por enquanto, de forma individualizada. Então, reforçando o convite para vocês, a nossa reunião de domingo às 17 horas e o passe, né, retomando aí aos domingos de forma individual. O último recado, a nossa equipe de evangelização infantil pediu aqui que a gente desse um recado a vocês. Todo início de ano, nós substituímos os materiais escolares dos nossos entes queridos e a equipe de evangelizadoras está pedindo, né, se vocês tiverem materiais antigos que não serão mais utilizados ou doados, trazê-los para a gente usar aqui, né, com as nossas crianças na evangelização durante o tempo que estão aqui e também levarmos para a nossa unidade Shopping Park, também para os evangelizandos que estão lá. Então as evangelizadoras pedem caderno, lápis de cor, lápis de escrever, borracha, régua, apontador, tesoura sem ponta. Livros não precisa, porque a evangelização tem um material didático próprio e que a casa segue, né, dentro de todo o conteúdo programático aí do ano para a evangelização. Então são esses os recados. Mais uma vez nós pedimos desculpas aí devido à indisponibilidade do nosso sistema de som, mas com certeza será resolvido rapidamente. Se não resolvido, nós providenciaremos aqui uma contingência até que o nosso som seja reparado aí. Então, agradecendo por mais essa oportunidade, desejamos a todos uma boa noite, convidamos os médiuns passistas para se posicionarem à lateral do salão, para o nosso passe coletivo, a prece final e a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Então vamos nesse instante pensar em Jesus, nessa figura tão meiga, tão doce, nesse irmão que por amor a cada um de nós aqui esteve a nos ensinar. Que possamos nesse instante do passe, do tratamento espiritual, da magnetização das águas, sentir essas vibrações que asserenam, que acalmam, que nos curam. E assim, com a oração que o Mestre nos ensinou, vamos nos conectar a Deus, nosso Pai, recebendo todo esse bálsamo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Sê conosco, Mestre, nessa viagem, até nos entregar a Deus, Pai, e que Ele abençoe a cada um de nós. Vamos em paz.